também que eu estava escutando na rádio, a forma de estrutura, como está funcionando. A estrutura é a mesma, a Polícia Civil recebe todos os crimes de violência contra a mulher, a Polícia Civil não está em quarentena, não está em isolamento social, muito pelo contrário, continua funcionando a todo instante, somente corroborando o que foi falado sem estrutura alguma por parte do Estado. Não houve um protocolo de atendimento específico para essa época de pandemia que estamos vivendo. Não, os equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, álcool em gel, eles não foram distribuídos de forma adequada. A gente conta muito com doação de empresários ou até mesmo vaquinha dos próprios policiais que se reunirem em mutirão, inclusive para a distribuição desses equipamentos de proteção individual, ou aqueles que compraram do próprio bolso, sim, para poder se proteger a sua família e, principalmente, proteger a população que ali chega para as denúncias. Outra situação grave é que a Polícia Civil, a falta de implemento de protocolo faz com que a população jogue para a população discernimento de ir ou não até uma delegacia. Visto que a delegacia está aberta 24 horas, colocar a critério da população a sua ida ou não à delegacia, quando ela deverá ir ou não, faz com que, de forma irresponsável, esses problemas eles sejam colocados e sem resolução por parte do governo. Porque a gente sabe muito bem que as pessoas não se dirigem às delegacias pura e tão somente para problemas criminais. Todos os problemas sociais, quando a ausência do Estado em outros setores não tem como solucionar, as pessoas se dirigem a uma delegacia muitas vezes por problemas familiares, por problemas de desavença comercial e N problemas que não estão na esfera do direito criminal. Mesmo assim, nós ingressamos com denúncia em relação a isso, a estrutura realmente deficitária, o aumento de denúncia fez com que os boletins eletrônicos cheguem até as delegacias com a mesma estrutura, com o mesmo déficit de policiais e delegados de polícia. Doutora, essa sua explicação agora, essa sua observação, né, da falta vamos chamar de EPIs, né, para os policiais, me leva a pensar que essa imposição toda do governo do Estado, ela beira a inconsequência, né? Porque e acaba jogando um pouco a população contra a polícia. E a polícia está aí trabalhando nessas condições para proteger a população, não é isso? São medidas demagogas, são medidas incongruentes e são medidas, sobretudo, irresponsáveis e inconsequentes. Pois se o governo protege uma parcela da população, obrigando o fechamento de comércios, obrigando a quarentena, o isolamento horizontal, ele deveria fazer de uma forma responsável e concreta, pois ele mesmo perde a credibilidade a partir do momento que a gente percebe que algumas situações mais longes e periféricas não existe a fiscalização, os comércios estão abertos, a polícia, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo não tem aquela proteção adequada, ela é obrigada, assim como eu acabei de escutar aí na rádio, eu represento os delegados de polícia do Estado, mas da mesma forma se dá com os policiais militares e com os guardas municipais em todas as esferas. Se temos que cumprir exigências e fazer de acordo com que as medidas do governo sejam efetivadas, o governo deveria ser o primeiro a proporcionar estrutura para que possamos trabalhar, e essas estruturas não existem. Não existem e é irresponsabilidade e incompetência do governo. Tá certo. Eu vou chamar aqui o Márcio Herisson, ele que é jornalista, advogado criminal, trabalhou muitos anos fazendo reportagens policiais e ele tem perguntas para a senhora. Márcio. Doutora Raquel, primeiramente, bom dia para a senhora, para toda a sua equipe, o trabalho que está sendo feito diariamente na Associação dos Delegados de Polícia. Eu faço uma colocação para a senhora, é lógico, com todo esse problema do coronavírus, Covid-19, mas eu vou fazer uma pergunta, um aspecto mais profundo para a senhora, doutora. O delegado de polícia é detentor do inquérito policial, onde 99,99% é base para o Ministério Público Estadual oferecer a denúncia, que muitas vezes é aceita pela Justiça Pública. Nós tivemos uma debandada agora da Polícia Civil em decorrência da alternância da aposentadoria, né? Vários entraram, inclusive, comandados, em aquele negócio todo. E hoje a Polícia Civil é uma polícia envelhecida, desmotivada
E pior, os plantões policiais cada vez mais, com menos escrivães, investigadores, delegados de polícia. Para onde, doutora Raquel Galinatti, iremos levar a nossa Polícia Civil, que é a polícia investigativa e base para a justiça pública, doutora Raquel? Bom dia, é uma honra conversar com você. Excelente pergunta. É uma situação que nos aflige muito, porque a quem interessa uma polícia enfraquecida, envelhecida, com um déficit que chega a quase ou supera 13 mil policiais, se não a própria criminalidade. A partir do momento que se desestrutura a polícia, você desmantela a polícia civil, a polícia judiciária, que é aquela responsável para combater a criminalidade no cerne, nas suas investigações, em que as quadrilhas, as associações criminosas são desmanteladas, você fortalece o criminoso. E a sensação de impunidade impera. A certeza do castigo não prevalece no tocante à sensação de impunidade daqueles que praticam crimes. Então, realmente é uma triste situação em que percebemos que ao longo desses anos, ao longo desses mais de 20 anos, não se investiu de forma adequada na Polícia Civil, deixando um quadro dessa forma, deficitário, um quadro enfraquecido, e lembrando que por ser também uma polícia envelhecida, também a gente pode falar que a maioria dos policiais ali que faz parte desse quadro, afinal há uma morosidade na abertura de concursos, uma morosidade na contratação de policiais, também faz parte do grupo de risco, pois temos muitos policiais que já estão com uma idade avançada. Isso não só os delegados, mas os policiais como um todo. Márcio, você tem mais alguma colocação para a doutora? Tem sim, Yara. Doutora Raquel Galinatti, a senhora que é uma delegada de polícia de carreira, ou seja, começou na Polícia Civil nos seus primeiros dias, né? 5ª classe, 4ª classe, eu não sei hoje a classe da senhora, mas o que é que acontece, doutora? Recentemente, a nossa região, o estado de São Paulo, por um decreto do governador, foi instituído o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Nós temos o DEIC São Paulo, que quando se falava DEIC, nossa, o DEIC desceu a serra, nossa, o DEIC foi para o interior, todo mundo ficava preocupado. Só que esse DEIC foi fatiado em várias fatias pelo estado de São Paulo. E pior do que isso, doutora, eu não vi nenhuma contratação. E pior ainda, para se criar o DEIC, tiraram 2, 3 policiais de uma delegacia, aquela delegacia que já não tinha investigador, não tinha um escrivão, foi desprovida desse policial para poder fortalecer o DEIC. E eu pergunto para a senhora, o maior problema da polícia hoje, eu acho que não é mais a viatura, tem carros novos, é o computador. O problema da polícia é faltar polícia, ou seja, a peça fundamental que é o ser humano. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, com a criação agora dos DEICs regionalizados em cada DEINTER, que é o Departamento do Interior de Polícia Civil. Na realidade, não passou mais... essa situação de criação de DEICs nos interiores não passa mais do que mais um golpe de marketing do atual governo, assim como anunciou a abertura de delegacias 24 horas de defesa da mulher, também mais outro golpe de marketing sem eficácia alguma. Por que eu digo isso? Porque não existiu contratação de policiais, não existiu a contratação e estrutura para que esses departamentos realmente pudessem funcionar de acordo com a sua potencialidade. Na realidade, o que aconteceu são aqueles policiais que ora atuam como no departamento do DEIC, ora em outros departamentos, e só se troca a nomenclatura, sendo que um policial ele exerce a função de 4 ou 5 policiais. Então, realmente foi um golpe de marketing para tentar de forma falaciosa, passar para a população que não existe na Polícia Civil. Então, esse triste quadro de que a Polícia Civil está cada vez mais diminuída, não só não valorizada por parte dos péssimos salários pagos, mas também na contratação, é um alarme de que temos que ter um choque de gestão e um basta nessa irresponsabilidade.